Puxa, tem uma fieira de coisas de Brasília que a gente precisa falar. Nesse Bandeirantes acontece, então vamos começar pela capital federal. Teve o pedido de renúncia da deputada que está presa na Itália, Carla Zambelli, a necessidade de Adilson Barroso, o suplente, assumir, tomar posse, e o Afonso Marangoni vem exatamente da capital federal para conversar conosco. Fala, Afonso, boa tarde para você. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Atualizações em relação ao caso da deputada Carla Zambelli. Ela pediu renúncia, no fim de semana e já aparece, no sistema da Câmara dos Deputados, o nome de Adilson Barroso como titular, portanto, desta cadeira que foi deixada pela deputada. Ele era suplente, já até assumiu aqui na Câmara dos Deputados algumas ocasiões rápidas, e agora, portanto, vai ficar no cargo até 2027. Lembrando que essa decisão da renúncia da deputada Carla Zambelli vem num contexto que não tinha saída para ela, já que o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que caberia à Câmara dos Deputados apenas declarar, portanto, a perda do mandato, a cassação do mandato dela por causa da condenação, naquele caso de invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Esse caso que ela foi condenada, portanto, mas depois foi para fora do Brasil, ficando aí longe do alcance da aplicação do que foi determinado em relação à condenação, mas na Itália, onde ela está, ela foi presa e aguarda, então, presa lá em território italiano, um pedido para que ela seja extraditada ao Brasil e cumpra, portanto, esta pena. Portanto, a situação aqui, Adilson Barroso é o novo deputado federal pelo PL de São Paulo. A gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações, recheada de contornos, e de, enfim, várias nuances aqui na política em Brasília. Agora voltamos com vocês. Valeu, Marangoni. Obrigado pelas suas informações. Ele diz que vai dar continuidade ao trabalho da Carla Zambelli, tomando posse, e ficou ao fim de semana todo recheado de declarações de parte a parte, dizendo que foi de uma inteligência única a Carla Zambelli, alguns líderes do PL, para dizer que ela renunciou para poder ter os direitos políticos preservados e tudo mais, porque ela teria pedido a renúncia antes da cassação. Esse foi o assunto que tomou conta das redes e das conversas de quem está do lado da Carla Zambelli nessa empreitada, Zaidan. Na verdade, nada mudará, inclusive, é pouco provável que também altere, ou que altere alguma coisa no processo de extradição, porque os advogados disseram que acreditam que a renúncia pode facilitar a aceitação pelo judiciário italiano dos argumentos que a defesa está apresentando. Mas é muito difícil, porque há uma condenação, e é isso que pesa, não é o mandato que vai definir a extradição, mas sim a condenação, simples. Há um outro aspecto, não é, Ronald? Porque a história de preservação dos direitos políticos não é de inteligente, esse é um ato que foi feito e escrito a várias mãos, inclusive com a participação do Hugo Motta. O Hugo Motta tenta encontrar uma espécie de meio do caminho entre a desmoralização do que aconteceu na semana passada, porque eles decidiram preservar o mandato, com votação no plenário, e o Supremo avisou, então, que isso é inviável, porque fere a lei. É uma decorrência automática. No caso da condenação dela, inclusive pelo tempo de pena, conforme jurisprudência que foi acatada por sugestão do Luiz Roberto Barroso, já havia lá atrás, na época do Mensalão, uma outra decisão, uma outra jurisprudência formada exatamente por decisão do Joaquim Barbosa e acatada pelo Supremo. Então é tudo inútil, mas, além de inútil, há esses movimentos patéticos do Hugo Motta. Patéticos, porque, basicamente, ele provocou essa confusão. Ele tentou estabelecer ali algo que ele julgou, naquele momento, uma jogada de mestre.
que ele estaria dando uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, etc. E caiu do cavalo, né? Porque ele desencadeou um jogo que depois ele não conseguiu comandar. Isso, aliás, foi dito pelo próprio Arthur Lira, padrinho de Hugo Mota, que disse que aquilo estava uma esculhambação da presidência, uma esculhambação da gestão dos processos de votação e da definição de pautas. E depois o próprio Arthur Lira teve de lidar com outro problema, que é a questão das emendas, né? E aquilo que aconteceu com uma das suas assessoras diretas, ou ex-assessoras diretas. Então o Hugo Mota, ele fez uma bagunça, uma esculhambação da presidência da Câmara, já havia feito antes, né? Quando ele passou aquele papelão com os caras tomando a mesa de direção da Câmara, impedindo que ele chegasse à sua cadeira, que é a cadeira da presidência, não é dele, Hugo Mota. E de lá para cá ele se perdeu completamente. Ele agora tem problemas com o seu padrinho político, com aquele que o protegia, o Arthur Lira, tem conseguido desagradar a oposição em situação e tenta fazer desse joguinho barato uma saída honrosa. É impossível. A lambança foi feita. E não vai ter nenhuma consequência importante, nem para Carla Zambelli, nem para os direitos políticos da Carla Zambelli, porque isso está definido em lei. E a renúncia não alterará uma condenação que já foi definida, né? O grande problema foi desencadeado pelo Hugo Mota quando tentou derrubar, por intermédio de uma votação que ele armou, ou com a qual ele concordou, que ele assentiu, para tentar desmoralizar a cassação determinada pelo Supremo Tribunal Federal e fazendo uma interpretação tosca do texto constitucional. Ele e o Sóstenes, né? O Sóstenes reage como se a Constituição tivesse sido ferida pela decisão do Supremo, quando ela foi ferida pelo que fez a Câmara dos Deputados semana passada. E, por fim, Ronald, há uma questão vai pegar nessa história, porque o tempo da cassação, uma formalização é o ponto de referência ou é a consequência automática da condenação, conforme disse o Supremo? Porque se for a condenação, com suas consequências automáticas, inclusive a cassação do mandato, ela terá renunciado ao que ela já não possuía. Ela já não possuía o mandato, então ela não poderia renunciar ao que já não lhe pertencia. Isso aí é que vai gerar alguma discussão a respeito, ou se, como a cassação não foi formalizada pela Câmara, se a renúncia terá validade jurídica.